Eu vejo muitas faces sorrindo. You make this place look more beautiful. Você faz com que esse lugar seja mais bonito. So I'm just glad to be with you today. É muito bom estar com vocês And hoje be able to share the word of the Lord. e poder compartilhar a palavra do You Senhor. have your Bibles today. Se você tiver a sua Bíblia We're hoje, going to be pulling from the chapter 10 of Acts. capítulo 10 de Atos, por favor. Amen. Amém. I want to talk today about crashing customs and breaking boundaries. Eu quero falar hoje sobre quebrando costumes e limites. How many know that God's word applies to all cultures and all nations? Quantos de vocês sabem que a palavra de Deus, ela se aplica a todas as culturas e nações? And you don't have to cross big cultural barriers like international barriers E você não tem que cruzar grandes barreiras como barreiras internacionais to realize that we can have cultural boundaries para compreender que nós podemos ter limites culturais and that our customs can vary greatly. e os nossos costumes podem variar grandemente. Even within our own city, Mesmo dentro da nossa própria it's cidade, made up of many different ethnic groups, ela é feita de muitos grupos étnicos, many different heritages. muitas heranças, And each one is different than the other. e cada um é diferente do outro. Languages are different. Línguas, idiomas são diferentes. Foods are different. Comidas são The diferentes. holidays we celebrate might vary. Os feriados que nós celebramos podem variar. And these cultural variations E nessas variações culturais. sometimes can make us feel like we're in a different world, E às vezes isso pode nos fazer sentir que estamos num mundo diferente. even though we're close to home. Apesar de estarmos bem perto de casa. You consider how these differences can be magnified Você considere como essas diferenças podem ser magnificadas when you cross around the nation quando você cruza a nação. or you even enter international borders. Ou quando você vai para algum lugar internacional. If you move from one area of our nation Se você mudar de uma área da nossa nação to another area of our nation, para outra área da nossa you nação, might even find that the English is different. você vai perceber que até o inglês é Or diferente. there's a different dialect. Ou um dialeto And diferente. we can have trouble even understanding each other. E nós podemos ter problemas até para entender uns aos outros. Sometimes we have trouble because of the speed at which someone talks. Às vezes nós temos problemas por causa da velocidade que alguém fala. People can determine what part of the nation that you belong from the dialect that you have. As pessoas podem determinar de que parte da nação você é pelo dialeto que você fala. This is not all. E isso não é tudo. Even the word choices we use are different. Mesmo as escolhas de palavras que nós usamos são diferentes. How you dress is different. Como você se veste é Those diferente. things that we hold important to us can be different. As coisas que nós temos por importantes para nós podem ser diferentes. And you walk around large cities, E você vai para grandes cidades. or you walk around different suburbs, Ou você vai para diferentes subúrbios. how people greet you is different. Como as pessoas te cumprimentam é diferente. Sometimes they greet you face to face. Às vezes eles te cumprimentam face a face. And other times they ignore you when you pass by. Algumas vezes eles vão te ignorar quando você passa. We live in a world full of boundaries. Nós vivemos num mundo cheio de limites e limitações. And these examples, they make up more than just a cultural window dressing. E aqui é um exemplo de mais do que só uma forma de vestir. What I'm explaining to you is it can be even greater when we go into national borders. E para explicar melhor para você, nós podemos ver essa diferença ainda maior quando nós vamos em algum outro When we lugar. become accustomed to new customs in other parts of the world. Quando você vai para um outro lugar e se acostuma com outros costumes em outras partes do Some of mundo. you have experienced that. Quando vocês têm experimentado isso. You come from one nation to another. Vocês vieram de uma nação para outra. And there might be some similarities among the people that speak the same language. E pode haver alguma similaridade entre as pessoas que falam a mesma língua. But there's still great differences among the people that you live with. Mas ainda existem grandes diferenças entre os povos que você vive. When we look at the New Testament, Quando nós olhamos para o Novo Testamento, we find it's a world full of boundaries. nós vamos encontrar um mundo cheio de limitações. De There are limites. political boundaries. Existem
existiam limites You have the políticos. Roman Empire and everyone else. E havia o Império Romano para todos. There are status boundaries. Existia limites de status. There are economic boundaries. Existiam limites de economia. You have the law of the Romans. Você tinha a lei dos romanos. You have those that are citizens Você tinha os cidadãos and those that are not e aqueles citizens. que não eram cidadãos. You have those that are slaves Você tinha os escravos and you have those that are free e men. você tinha aqueles que eram livres. And on top of the political E boundaries, dentro dos limites the políticos, status boundaries, dos limites de the status, economic boundaries, dos limites econômicos, then we have religious boundaries nós too. tínhamos então limites de religião. And right in the midst of this Roman Empire E bem no meio desse Império Romano, is a Jewish people. existia um povo judeu. Many of them want to have the thickest boundary possible that could be placed around them. Muitos desses queriam ter os limites mais grossos, mais grosseiros que eles pudessem para estar lá dentro. They want to have their own custom. Eles queriam ter os seus próprios They costumes. want to have their own culture. Eles queriam ter a sua própria cultura. And some of the walls or these boundaries that they didn't erect themselves. Algumas dessas paredes, desses muros, dessas limitações, eles mesmos que haviam erguido. Because some of those were divinely sanctioned. Porque muitos deles tinham sanções divinas. Because God had selected his people. Deus havia os escolhido e eles pensavam que eram mais santos que os He outros. formed them. Deus havia os formado And then he set them apart for the surrounding nations. e ele havia mandado essas pessoas para fora, para as nações vizinhas. This has been God's will from the beginning. Esse é o plano de Deus desde o início. Based on the promise that God gave to Abram, Baseado na promessa que Deus deu a Abraão, God intended to create a great people, Deus tinha a intenção de criar um grande povo to give them a land. para dar a eles uma terra. And then to Moses, God gave his people laws. E depois para Moisés, Deus deu a lei para o And they seu were to povo. follow him into the promised land. E aí que essa lei seguiria eles até a terra And prometida. there God wanted to set them apart E Deus gostaria de separá-los so that they would have a character that would reflect him. para que eles tivessem um caráter que refletiria a Deus. So even the earliest Christians, Mesmo então os cristãos mais primitivos, they inherited the sense of living side by side with the Romans, eles desenvolveram o sentido de viver lado a lado com os romanos, yet they inhabited a different world. mas eles haviam habitado um mundo diferente. And many of the Jews themselves, E muitos dos judeus, they didn't try to break down the boundary that the law created. eles não tinham o desejo de quebrar essas limitações que a lei havia criado. But at the same time, Jesus Christ, who was their Messiah, Mas ao mesmo tempo que Jesus era o seu Messias, the one who taught them the gospel, aquele que havia ensinado o evangelho a that eles, not only would they believe, não apenas naquele que ele cria, but que he eles says you criam, must make disciples of all nations. mas ele havia mandado fazer discípulos de todas as The nações. good news of the gospel As boas novas do evangelho was not just for Jerusalem, não era somente para but Jerusalém, it was for Judea. mas era para a Judéia. And yes, it was also for Samaria. Era também para Samaria And then on to the outermost parts of the e world. até os confins da terra. So instead of everyone coming into Jerusalem, Então, ao invés de todos virem para for them Jerusalém, to come into the walls and boundaries that they knew, e ao invés de eles virem para dentro dos muros e das limitações que eles conheciam, Jesus was saying, you need to go. Jesus estava dizendo, vocês precisam You ir. need to leave the boundaries. Vocês precisam sair dos You need limites. to leave your customs. Vocês precisam sair dos seus You need to leave your costumes. people. Vocês precisam sair You do need seu to leave your povo. ways. Vocês precisam sair do seu Because there's a caminho. people that need to be reached for Porque the existe gospel of Jesus povo que Christ. precisa ser alcançado pelo evangelho de Jesus Cristo. So the question becomes, how does this young, growing Portuguese church, A questão então é como essa pequena igreja crescente portuguesa. oh, I'm sorry, it's the Jewish church. Desculpe, era a igreja judaica. My mistake. How does this Jewish church Como essa igreja judaica remain faithful to God's word se manteve fiel à palavra de Deus, as they have received it, conforme eles a receberam, as they have
practiced it for 1,000 years, conforme eles haviam praticado essa palavra por milhares de anos, and at the same time fulfill Jesus' commission. e ao mesmo tempo cumprir a comissão de Jesus. In other words, Em outras palavras, how do you maintain your identity, como você mantém a sua identidade, your values, seus valores, your os customs, seus costumes your ways, e os seus caminhos, and at the same time, e ao mesmo tempo reach out to people that are different than you? alcançar pessoas que são diferentes de você. So these faithful Jews Então esses judeus fiéis who had also entrusted their lives to their Messiah Jesus, que haviam entregado as suas vidas ao Messias Jesus, see, they couldn't stand behind these high boundaries that the Jewish religion had created, eles não podiam ficar atrás desses muros que a religião judaica havia criado, because they were called to bring the gospel porque eles foram chamados para trazer o to evangelho people and situations para pessoas e situações that are outside those walls. que estavam fora daqueles muros. And pressure was brought to bear E a pressão que houve contra eles, on these boundaries nesses limites, nesses muros, to the work of the Holy Spirit, para o trabalho do Espírito and Santo, something has to give. algo havia de dar, eles haviam de dar algo. You can't stay in your borders and boundaries Você não pode ficar dentro dos seus muros, dos seus limites and reach the world. e alcançar o mundo. Something has to give. Algo tem que acontecer. It's important to be able to discern these boundaries that the Lord has set. É importante entender esses limites que o Senhor tem colocado. But we also have to discern which boundaries we have made Mas nós também temos que entender quais são as limitações que nós criamos, what obstacles we've created que obstáculos que nós temos criado, that stop us from reaching others que nos impede de alcançar or outros, being the distinctive people that God's called us ou to de be. ser o povo distinto que Deus nos chamou para ser. So we look at Acts 10. Então nós olhamos para Atos 10. And there are three main characters in Acts 10 that I want to point out. E tem três caracteres principais que eu quero We apontar aqui see em in Atos 10. this chapter 10 Nós vemos no capítulo 10, an early record of the church in the book of Acts, num record passado no livro de Atos. and I want to make it clear there's cracks starting to happen in the boundary walls. Eu quero deixar claro que haviam rachaduras acontecendo nesses muros das When I limitações. say that, I'm not saying there's cracks in the foundation, Eu não estou dizendo que haviam rachaduras na fundação, because the foundation is Jesus Christ. porque a fundação é Jesus Cristo. He doesn't have any cracks. Ele não tem nenhuma It's rachadura. a sure foundation. Ele é uma fundação segura. We can trust him. Nós podemos We confiar can nele. trust his word. Nós podemos confiar We can na trust sua the things palavra. that he teaches Nós us. podemos confiar naquilo que ele nos ensina. But the walls that I'm talking about Mas os muros que eu estou are some of falando the walls of the obstacles that stop us from being able to reach out to são others. alguns dos muros que nos impedem de ir e alcançar outros. We see in this chapter Nós vemos nesse that capítulo the Holy Spirit has been preparing the church's leadership inch by inch to what's coming. que o Espírito Santo tem trabalhado e preparado os líderes da igreja centímetro por centímetro daquilo que iria vir. How many know that God has to change our minds sometimes? Quantos de nós entendemos que Deus tem que mudar a He's gotta nossa change mente our às ways vezes? sometimes. Ele tem que mudar nós. There's things that need to happen in us for us to be able to obey what He's calling us to do. Tem coisas que tem que acontecer dentro de nós para nós obedecermos o que Ele nos chamou para We fazer. see over the course of the book of Acts, Nós vemos durante o curso do livro de in Atos, chapter 2, the Holy Spirit poured out on the Jews at Jerusalem. no capítulo 2, o Espírito Santo é derramado sobre os judeus em We see Jerusalém. the great baptisms that took place, Nós vemos os grandes batismos The que growth of the aconteceram, church. o crescimento da the igreja, submitting to the apostles' doctrine, o que eles acreditaram e creram na doutrina dos and how apóstolos. day by day the Lord was adding to the church those who were being E saved. dia após dia Deus estava trazendo e salvando a igreja aqueles que haviam de ser But it salvos. was predominantly a Jewish church. Mas era uma igreja predominantemente judia. But when we read in chapter 8 of Acts,
Mas quando nós lemos no capítulo 8 de Atos, we see the Samaritans having their eyes open to the gospel. nós vamos ver que os samaritanos tiveram seus olhos abertos para o evangelho. And the ones that were sent, the apostles, had to be sent for to come to Samaria. E alguns haviam sido mandados e eles chamam os apóstolos para que venham para os samaritanos. And we see them being received into the church and receiving the gospel. E nós vemos que eles são recebidos na igreja e recebem o evangelho. Even in the last part of chapter 8, Nós vamos ver ainda no final do capítulo 8, in verse 26 to 40, nos versículos do 26 ao 40, we see a Gentile from far off place, the Ethiopian eunuch being saved. nós vamos ver um gentio de um lugar muito longe, um etíope sendo salvo. But now we come to chapter 10. Mas aí nós chegamos no capítulo 10. And we see the Holy Spirit continuing to bring an awakening to the E Gentiles. nós vamos ver o Espírito Santo continuar trazendo um grande despertamento para os gentios. But he also has to bring an awakening to the Jewish Christians. Mas ele também tem que trazer um despertamento aos judeus cristãos. Because they haven't realized some things so far. Porque eles ainda não haviam compreendido algumas coisas They até don't agora. realize that some of the boundaries that they have erected need to come down. Eles não entendiam que alguns dos muros e limites que eles haviam erguido tinham que cair. So this chapter has three main characters. Então esse capítulo tem três caracteres And we're going to principais. look at them one in turn. Eu vou olhar para um deles internamente. The character of Cornelius, O character chamado the Cornélio, character of Peter, o Pedro and then God himself. e Deus mesmo. And as we look at this, E conforme nós olhamos para we're isso, going to see God working among his church. nós vamos ver Deus trabalhando dentro da sua igreja. This implication of the gospel message. A implicação da mensagem do evangelho. Now, I'm not going to be able to read all of this, Eu não vou ser capaz de ler tudo but isso I'm que eu going to preparei. point some things out about this chapter. Mas eu vou apontar algumas coisas sobre esse And it capítulo. would be good for us to go back and read it ourselves. E vai ser muito bom se você puder ler o capítulo 10 por si mesmo. But Cornelius is a centurion from Caesarea. Mas Cornélio é um centurião de Cesareia. This man was a prominent man, Ele era um homem proeminente. probably had some abundant means. Talvez ele tivesse abundância de meios. But more important than his standing in society Mas muito mais importante do que estar na sociedade was his godliness. era a sua piedade em Deus. He doesn't represent maybe a rank pagan, Ele não representa um pagão. but he represents a God-fearer. Ele representa alguém que teme a Deus. He was a Gentile who was drawn to God through the Jews, Ele era um gentio que havia sido atraído a Deus pelos judeus, but he had not taken final steps to become a Jewish proselyte. mas ele não havia tomado os últimos passos para se tornar um prosélito judeu Or to become a Jewish convert. ou para se tornar um convertido judeu. But we see in verse 2 that he feared God, Mas nós vemos no verso 2 que ele era temente a Deus. and he gave generously to the poor, E ele fazia muitas esmolas aos and he was a pobres. man of prayer. E ele era um homem de oração. But he had not been circumcised, Mas ele não havia sido circuncidado. and most likely he didn't follow many of the ceremonial laws that the Jews did. E muito claramente, talvez ele não seguisse algumas leis da religião judaica. But this God-fearing man, Mas esse homem piedoso, he took seriously his responsibility of spiritual leadership within his household. ele tomou o seu papel de liderança espiritual da sua casa muito sério. And even to the outer members, E mesmo aos membros distantes da família, because he feared God, porque ele temia a Deus and he was a man of influence. e ele era um homem de influência. But at the same time, Mas ao mesmo tempo, he was a man apart or separated by the boundaries that existed. Mas ao mesmo tempo ele era um homem separado e estava longe por causa das limitações que existiam. Here is a man that's so dedicated Aqui nós temos um homem que era tão dedicado that he scheduled his times of prayer according to the temple, que ele agendava os seus momentos de oração de acordo com o templo. yet he himself was not free to go into the temple. Mas ele mesmo não podia ir dentro do templo. What really stands out is this man loved and feared God, Mas o que realmente importa é que esse homem amava e temia a Deus. even though he was not permitted into the full rights of the Jewish religion. Ainda que ele não fosse permitido e tivesse acesso a todos os direitos de um judeu. But because he loved and feared God, Mas porque ele amava e temia a Deus. he would have been faithfully waiting for the coming Messiah. Ele estava fielmente aguardando a vinda do Messias. And God recognized the faith and chose to work through him.
E Deus reconheceu a sua fé e escolheu trabalhar por ele. in order to demonstrate to the church E para mostrar à igreja what the radical implications are of coming to the Lord Jesus Christ. quais são as implicações radicais de vir até Jesus. And Cornelius, E Cornélio, he represents the many people ele representa as muitas vidas that the Lord is ready to work with, que Deus está pronto para trabalhar com that have a elas. heart that's open to God, Eles têm um coração aberto para Deus, but have never been introduced to the gospel message. mas eles nunca foram introduzidos à mensagem do Evangelho. God's work here is a monumental work, O trabalho de Deus aqui é um trabalho monumental. and he's going to shake Cornelius to his core. E ele vai chacoalhar Cornélio até o seu centro, até o seu âmago. And so God graciously prepares him Então Deus graciosamente o prepara, by sending an angelic vision mandando uma visão angelical, so that it will prepare him to hear the words from the apostle Peter. para que ele ficasse preparado para ouvir as palavras do apóstolo Pedro. But while he's working on Cornelius, Mas enquanto ele está trabalhando aqui em Cornélio, he's got to do some work on Peter. ele tem que trabalhar aqui em Pedro. And so we shift to Peter Então nós vamos nos tornar um pouquinho para Pedro, because we find this great apostle porque nós encontramos esse grande apóstolo in this chapter nesse capítulo, at noontime. ao meio-dia. He's on the rooftop and he's praying. Ele está lá no telhado orando. And something natural happens to E Peter. algo natural acontece para He Pedro. becomes hungry. Ele fica com fome. I know this doesn't happen to any of us, Eu acho que isso não acontece com nenhum de but nós. he begins thinking and feeling his hunger pains. Mas ele começa a sentir fome, o estômago roncar. And all of a sudden there's a supernatural vision from E God. de repente acontece uma visão sobrenatural de Deus. And it's a completely unique vision. E foi uma visão única e We see this in verse 9 to 13. nós vamos ver isso nos versos 9 ao 13. It's almost like God brings Peter into a movie theater É como se Deus trouxesse Pedro para dentro de um cinema. and he sees a sheet descend. E ele vê um lençol descendo. Comes down from heaven. Vem um lençol do céu. And on it is all kinds of animals. E sobre esse lençol tem todos os tipos de animais. There's clean animals Existem animais puros and there's unclean e animals. existem animais impuros. I don't mean they didn't wash. Eu não quero dizer que eles não haviam I'm lavado. talking about the law of God. Eu estava falando sobre a lei de Because Deus. some animals they could eat from, Porque alguns animais eles podiam comer and some animals they could not eat e from. outros animais eles não podiam comer. So Peter sees the sheet come down, E Pedro vê esse lençol descendo. and he sees chouriço sandwiches on that E sheet, ele vê alguns sanduíches de chouriço and he nesse sees some hot dogs on that E ele sheet, vê alguns hot dogs no and he chouriço. sees bacon wrapped, scallops. E ele vê alguns scallops envolvidos em bacon, Some picanha, yes. alguma All picanha, this stuff. toda essa coisa ruim, né? But on the sheet Mas naquele lençol are animals and food existem animais e comida that was forbidden by the law of God, que eram proibidas pela lei de Deus. but they're represented on the sheet. Eles estavam ali representados na lei de Deus. And instead Não, of, no lençol. but instead of being reminded by God of His law Mas ao invés de ser lembrado por Deus sobre a sua lei, regarding the need for ceremonial purity, sobre a necessidade da pureza cerimonial, he hears this from God. ele ouve de Deus isso. Peter hears, Peter, rise up and eat. E ele fala, Pedro, se levanta e come. This is in verse 13. No verso 13. Now remember who we're dealing with here. Veja, se lembre com quem que ele está lidando aqui. This is the man that said to Jesus, "No, you can't wash my feet." Esse é o homem que falou para Jesus, não, você não pode lavar os meus This is the pés. man that cut the ear off of the high priest servant. Esse é o sujeito que cortou a orelha do oficial do sumo This is sacerdote. the man that said, "No, you don't go to the cross." Esse é o homem que falou para Jesus, não, você não vai para a cruz, não. He doesn't give any short response. Ele não deu nenhuma resposta curta. He always seems to speak out what's on his mind, Ele sempre falou aquilo que vinha à sua cabeça. and he does so with conviction. E ele fazia com tanta convicção. And he says in verse 14, E no verso 14, "By no means, Lord." ele fala de modo nenhum, Senhor. And there's something wrong with this, E havia algo errado com isso. because Lord and by no means doesn't go together. Porque Lord, Senhor e de jeito nenhum não se encaixam. Because if he's Lord, Porque se ele é Senhor, you don't say no. você não fala não. And if you say no, E se você fala não, he's not really your Lord. ele realmente não é o seu Senhor. So God here simply
gives a command, Aqui Deus está simplesmente dando uma ordem, but this command flew in the face of Peter mas essa ordem vem voando na cara de Pedro, because it was different than anything that he ever experienced. porque era algo totalmente diferente de tudo que ele havia experimentado. It was not what he practiced. Não era aquilo que ele havia praticado, And he had to go beyond just the command, mas ele tinha que ir além apenas de um comando. and God needed to give him an explanation for what is unclean, E Deus estava dando para ele, deveria dar para ele uma explicação sobre aquilo que era impuro, and that what now was unclean is clean. que agora aquilo que era antes impuro era puro. And just like Peter denied the Lord 3 times, E assim como Pedro negou ao Senhor 3 vezes, he realized what he was doing. ele reconheceu o que ele estava fazendo. God, in his patience, Deus, na sua in his paciência, patience of working through this man, na sua paciência em trabalhar com esse gives homem, them this spectacular display 3 times, de forma espetacular, mostra 3 vezes, so the lesson to Peter can be clear. para que a lição para Pedro seja clara. Now, this doesn't mean Peter gets this immediately. Isso não quer dizer que Pedro entendeu isso imediatamente. Just like we don't get it a lot of times. Assim como nós muitas vezes não entendemos. He gets the part about the animals, Ele pegou a parte dos animais, but there's something deeper here that God's trying to teach him. mas tem algo mais profundo que Deus está tentando ensinar. God is shaking up the inside of Peter, Deus está chacoalhando o interior de and he's Pedro perplexed. e ele está perplexo. Because while there is an importance to what God has said about the animals, Porque enquanto existe uma importância sobre aquilo que Deus fala dos animais, God is trying to teach him a bigger lesson than this. Deus está tentando ensiná-lo uma lição maior do que isto. And we'll see that as the events continue to follow, that Peter gets it. E nós vamos ver isso conforme esse evento avança, para que Pedro entenda. So he's summoned by Cornelius. Então, alguém da casa de Cornélio. And Peter is brought to Caesarea. E Pedro é trazido para Cesareia. And there's an audience ready to hear him. E quando ele chega na casa de Cornélio, havia uma audiência, um grande público para ouvir. We're up to 24 to 27 in the verses of the Nós text so estamos far. aqui do 24 ao 27 Now, versículos. Peter addresses them, Então Pedro fala com eles, but he starts kind of with a harsh tone to his voice. mas ele começa um pouco duro com a sua Because he's voz. saying that what the Gentiles already painfully knew, Mas ele fala aquilo que os gentios já sabiam dolorosamente. he says the Jewish custom did not allow them to associate with any other nation. Ele fala que o costume judeu não permitia que eles se aliassem a nenhuma outra nação. Now some of our translations say unlawful, Algumas das nossas traduções diz fora da lei, but it was not in the law of God. mas não era exatamente na lei de This was Deus. more like a custom Era muito mais um costume, or a taboo, ou um tabu, where there's nothing in the Old Testament that says the Jews could not associate with other people. porque não havia nada no Antigo Testamento que dizia que os judeus não podiam se associar a outras pessoas. But what happens outros over povos. time Mas o que aconteceu is that the pelo Jewish tempo, traditions about uncleanliness que as tradições judaicas sobre as impurezas raised a rightful boundary between Jews and Gentiles, criou uma limitação entre os judeus e os gentios, but they allowed those boundaries to raise up to the sky instead of being limited. mas eles permitiram que essas limitações subissem muito ao invés de segurá-las. And so we see then these boundaries were heightened. Nós vemos então que essas limitações foram muito alargadas. Maybe we raise these because we're nervous. Talvez nós criamos essas limitações porque nós ficamos Or nervosos. maybe we limit God's word in our lives. Ou talvez nós limitemos a palavra de Deus em nossa vida. Rules about who we're going to eat at a table with. As regras daquilo que nós vamos comer ou com quem vamos comer na mesa. Rules about not entering a Gentile's house. As regras sobre como nós não... se vamos entrar na casa de alguém. These were seen as some impurity or ritual impurity. Isto era visto como uma impureza ritual. So they practiced this, Então eles praticavam isso. and it made an unfriendly barrier between Jews, even Jewish Christians, and Gentiles. E isso criou uma inimizade entre os judeus e até os judeus cristãos e os gentios. This barrier is about to be removed. Existem algumas barreiras que precisam ser removidas. It says in the book of Ephesians, Fala em Efésios, Paul writes in
chapter 3, Paulo escreve no capítulo 3, when he speaks about the grace of God being revealed. quando ele fala da graça de Deus sendo revelada, But he says in verse 6 mas ele fala no verso 6, that the Gentiles should be fellow heirs of the same body and partakers of his promise in Christ through the gospel. que os gentios são cordeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. This was the wisdom of God. Essa era a sabedoria de That Deus. God had any separation. Que Deus não tinha nenhuma separação. That he made those that were separate to be one. Que ele havia feito aqueles separados serem um. In Galatians chapter 3, Em Gálatas, no capítulo de número 3, verse 27 to 28. versos 27 e 28. It says, "For as many of you as were baptized into Christ have put on Christ. There is neither Jew nor Greek, there is neither slave nor free, there is neither male nor female, for you are all one in Christ Jesus." Ele diz, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. We could add there is neither American nor Portuguese, Não existe nem americano, No Brazilian, nem brasileiro, nem nor português, Indian, nem indiano, because God has made us one. porque Deus nos fez um. Amen? Amém? And so Peter begins to get this. Então Pedro começa a entender isso. He enters the Gentiles' home, Ele entra na casa do gentio, and even though he strikes a hard tone at the beginning, e mesmo que ele tenha sido um pouco duro no começo, he gets relieved to see what God wants to show him. ele começa a se libertar e ver o que Deus queria fazer ali. So if God's analogy Então, na analogia de makes Deus, a distinction between clean and unclean animals that doesn't matter anymore, ele mostra uma distinção que havia entre puro e não puro e que agora não existe mais. then certainly the attitudes between Jewish Christians and what they have for other people shouldn't matter anymore either. E que as atitudes dos judeus cristãos que eles tinham com outros povos já não poderiam existir mais But it's também. weightier than that. Mas é muito mais que isso. Because God tells Peter in verse 15, Porque Deus fala a Pedro no capítulo 15. "Do not call common what I have made clean." Não faças puro o que Deus já purificou. This brings us to a higher plane Isso nos traz para um plano ainda mais alto. because we cannot have moral compromise. Porque nós não podemos comprometer-nos There moralmente. needs to be a change in our attitude. Tem que haver uma mudança na nossa atitude. We must not, outside of Christ, consider these people any different. Nós não podemos, fora de Cristo, considerar de maneira nenhuma diferente. The awakening of God in Peter O despertamento de Deus em Pedro will change the character of the church going forward. vai mudar o caráter da igreja a seguir. God reveals to Peter, Deus revela a Pedro: "Do not let your cultural custom não deixa que os seus costumes culturais inhibit your willingness possam inibir os seus desejos to bring the gospel into every situation, into every person." de trazer o evangelho em todas as situações para todas as pessoas. What's more, O que é mais, forgiveness of sin is not based on ritual purity, o perdão de pecados não é baseado na pureza ritual, because these laws have been fulfilled in the sacrifice of Jesus Christ. porque todas essas leis foram cumpridas no sacrifício de Jesus Cristo. So it brings the atonement and forgiveness of sins for the believing Jew and for the Gentile alike. E Cristo trouxe o perdão de pecados para todos os cristãos judeus e para todos aqueles que creem. Peter comes to this realization. E Pedro compreende isso então. How can I bring a division in Christ's body Como que eu posso trazer divisão no corpo de Cristo that Christ himself does not recognize? que Cristo mesmo não reconhece? That would be to fall into the sin of partiality Eu cairia no pecado da parcialidade and to call something unclean that God has declared clean. e chamar algo impuro o que Deus já purificou. So we've looked at Cornelius. Então nós olhamos para Cornélio, We've looked at Peter. nós olhamos para Pedro. Let's look at the God now. Vamos olhar para Deus agora. Because God brought these two men together for this particular point. Porque Deus trouxe esses dois homens, colocou esses dois homens juntos para esse ponto particular. He had prepared them
with an angel and vision. Ele preparou os dois com anjos e visão. He's a merciful God. Ele é um Deus He misericordioso. cares about the success of his church. Ele se preocupa com o sucesso da sua igreja. He's not afraid to boldly intervene. Ele não tem medo de intervir de maneira corajosa. He's good at kicking down barriers E Deus é muito bom em quebrar barreiras, if they inhibit us from growth. aquilo que nos impede de crescer. So God, the Holy Spirit, Então Deus, o Espírito Santo, Jesus said, would empower the apostles Jesus falou que ele ia dar poder aos to apóstolos bring the kingdom into the outermost parts of the earth, para trazer o reino para os confins da terra. which means they would be filled with unclean Gentiles who need Jesus. O que significa que ele ia encher gentios impuros que precisavam de Jesus. And God would continue to press this issue E Deus continuaria a pressionar para que isso acontecesse with his apostles com os seus apóstolos, because people like Cornelius porque pessoas como Cornélio is not as foreign to the Jewish Christians as some pagans that will be filling the church in the future. não está tão longe dos judeus cristãos quanto pagãos que vão estar enchendo as igrejas no futuro. In other words, Cornelius' custom might have been closer to what the Jews understood. Em outras palavras, Cornélio ele estava um pouco mais perto daquilo que os judeus entendiam Than some of the people that God was still bringing to the church. do que outras pessoas que Jesus ainda haveria de trazer para a But igreja. God was moving in his church. Deus estava se movendo na sua igreja. He is opening them up to a wild, uncomfortable world of pagan Rome. Ele estava abrindo ou levando eles para um mundo desconhecido pagão. A world that God wanted to turn upside down with his gospel Um message. mundo que Deus queria virar de cabeça para baixo com a sua mensagem do evangelho. In light of God's eternal plan, E à luz do plano eterno de Deus, there is nothing new here. não havia nada novo aqui. If we look carefully at God's covenantal message to in the Old Testament, Se nós olharmos com cuidado para a mensagem da aliança de Deus no Velho He Testamento, always has the ends of the earth in view. ele sempre teve os confins da terra na sua visão. He worked among the Israelites O trabalho no meio dos israelenses as a preparation. como uma preparação. But now through Christ, Mas agora, através de he Cristo, was bringing his kingdom to the nations. ele estava trazendo o seu reino às nações. Because the gospel of the kingdom has universal implications. Porque o evangelho do reino tem implicações universais. This is God's plan. Esse é o plano de Deus. And we see it unfolding in the book of Acts. Pelo menos nós vemos isso acontecendo no livro de Atos. We see every barrier between God the Father and his gift to his Son has been removed. Nós vemos que todas as barreiras entre o Pai e o Filho como humano haviam sido removidas. We read in Psalm chapter 2 verse 8, Nós vemos em Salmo 2:8. where he says, "Ask of me and I will give you the nations as an inheritance." Ele diz: "Pede-me e eu te darei as nações como herança." And so we see God making something very clear Então nós vemos Deus fazendo algo muito claro aqui, that no longer are his people only a light that draws to itself. que o seu povo não somente é uma luz que atrai para ele, They were always that. que eles sempre foram isso. But he says, no, it's not to attract others to yourself, Ele diz: não é para atrair outros para vocês, but you have been sent to the nations. mas vocês estão sendo mandados para as nações. Any church Qualquer igreja faithful to God's word fiel à palavra de Deus needs to be concerned and active in missions and evangelism. tem que estar preocupadas em missões e evangelismo. God is a missionary God, Deus é um Deus missionário. and he leads his people to neighborhoods. E ele manda seu povo para a vizinhança. He leads us to communities. Ele nos leva para as He comunidades. leads us to towns. Ele nos leva para os He leads us centros, to countries. para países. There is no area that's off limit to the proclamation of the message of Jesus Não existe Christ. nenhuma área que esteja fora dos limites da proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. Amen. Amém. This is a conversion text. Esse é um texto de conversão. But you say, what kind of conversion text? Mas que tipo de texto de conversão? This is a conversion text, but who is God converting? Esse é um texto de conversão, mas quem Deus está convertendo aqui? Well, certainly he is converting Cornelius to himself through Christ. Bom, certamente ele está convertendo Cornélio para si através de Cristo. But he's also converting Peter. Mas ele também está convertendo Pedro. He's enlightening him. Ele está dando luz a Pedro. He is changed
from the old, Ele está mudando Pedro do passado, the way he was thinking, da forma como ele estava the pensando, culture that he come from, da cultura que ele havia vindo. but he has to think like Christ now, Mas agora ele tem que pensar como Cristo. which means he has to broaden his O understanding que significa que ele tem que alargar o seu to where the entendimento. audience is for the preaching of the gospel. E falar à audiência e pregar o evangelho para essa nova audiência. And God is teaching him about authority. E Deus está ensinando algo sobre autoridade para What ele. is the authority that is governing his life? Qual é a autoridade que está governando a vida dele? Will it be Jewish tradition? Será que seria a tradição judaica? Or will it be what God revealed through his word, through the purpose of, would it be revealed by his Holy Spirit for his purpose? Será que seria aquilo que Deus estava revelando através do seu Espírito Santo para o seu propósito? In other words, are we going to listen to what God says? Ou em outras palavras, nós vamos ouvir o que Deus fala? Or are we going to follow our customs? Ou nós vamos seguir os nossos Are we going to costumes? follow our traditions? Nós vamos seguir as nossas Are we going to tradições? build borders around Nós us? vamos construir limites Are we em going volta to de just nós? say, we enjoy just speaking one language? Ou nós vamos falar, nós gostamos de falar só uma língua. We enjoy cozinhas. Nós gostamos de coxinhas. Yes, we enjoy the things that we share. Nós gostamos das coisas que nós compartilhamos. But God's saying you might have to be looking at some other kinds of food Mas Deus está falando, talvez você precise olhar outros tipos de and comida, some other kinds of customs outros tipos de and some costumes, people that speak a different language. pessoas que falam línguas diferentes. If we're going to be faithful to the proclamation of God's word, Se nós formos ser fiéis à proclamação do Evangelho, da palavra de Deus, we might think that this text is a nice antidote nós podemos pensar que esse texto é um antídoto muito bom, that provides for us some historical evidence of how the church grew from its narrow confines, que nos mostra alguma evidência de como a igreja cresceu para fora do seu how it confinamento, moved from Judaism to a wider Gentile world. como ela se moveu do judaísmo para um mundo gentil. And we might think this is not relevant to our world E nós podemos pensar que isso não é relevante para o nosso mundo, because we've outgrown prejudice and the authority of empty tradition. porque nós já crescemos para fora dessa tradição vazia. But let me ask you, Mas deixa eu te perguntar, are we beyond that in the 21st century? nós já vencemos essas tradições do século 21? We might proudly think we are, Nós podemos pensar muito orgulhosamente que sim, but are we? mas nós Have we vencemos. removed those barriers? Nós já removemos essas Because barreiras, the Word of God is never irrelevant porque a palavra de Deus nunca é irrelevante to where we are. para onde nós estamos. And the church must prayerfully consider who might be the unclean in our practice of mission. E a igreja tem que sempre considerar quem são os impuros nas nossas práticas. If our custom Se os nossos costumes of making boundaries de fazer limitações, de criar inhibits limites, us from reaching certain people nos inibe de alcançar algumas pessoas or a certain group of people, ou certos grupos de pessoas, then it becomes an authority that is not the authority of God's word in our life. então isto é uma autoridade que não é a autoridade de Deus na nossa vida. Peter's struggle Pedro teve problemas. is to see the implications of the authority of Jesus Christ in our struggle. E nós temos que ver as implicações da autoridade de Cristo nos nossos problemas. In other words, what informs our thoughts and attitudes? Em outras palavras, o que é que está informando os nossos pensamentos e as nossas atitudes? What directs the church in how she is to follow Christ? O que é que direciona a igreja e como ela segue Cristo? These are questions Peter had to answer. Essas são questões que Pedro teve que He had to responder. find this in his own way, Ele teve que achar do seu próprio jeito, given the background that he had. com o passado que ele tinha. Ultimately, he needed to ask this: E por fim ele teve que perguntar isto: what is the authority in my life? quem é a autoridade na minha vida? Or which is the authority in Ou my life? qual é a autoridade na minha vida? The traditions of my people, A tradição do meu povo, the ways in which I have limited my religion, a forma como eu tenho limitado a minha religião, or is it the Word of God? ou talvez seja a palavra de Deus. God spoke to Peter very clearly in Acts 10. Deus falou com Pedro muito claramente em Atos 10. Do not call unclean what I have called clean. Não chame de impuro aquilo que eu tenho feito puro. God is still calling the church Deus ainda está chamando a atenção à igreja to crash customs, para quebrar costumes, to break down boundaries,
quebrar limitações, so that we can communicate the gospel of Jesus para que nós Christ. possamos comunicar o evangelho de Jesus Cristo. So you have to ask yourself, Então você tem que se perguntar: what am I going to follow? o que eu vou seguir? My tradition, Minhas tradições, my custom, os meus costumes, or am I going to follow the word of God? ou eu vou seguir a palavra de Deus? We can make it comfortable to just be the few of us together. Nós podemos estar bem confortáveis por ter poucos de nós juntos. But God's not just saying, let everybody come. Deus não está falando, deixa que todo mundo venha. No, He's saying, you need to go. Ele está dizendo, você precisa ir. And there are places and people E existem pessoas e lugares that we're going to have to extend ourselves to. que nós vamos ter que nos estender para But it's alcançá-los. going to require that we break down some barriers Mas vai requerer de nós que quebremos algumas limitações so that we can be one in Christ. para que nós possamos ser um em Cristo. We've tried working that through English and Brazilian church or English Portuguese. Nós tentamos trabalhar dessa forma entre americanos e portugueses brasileiros. When a Portuguese church was started, Quando a igreja de língua portuguesa começou, we had to break some barriers in our English thinking. nós tivemos que quebrar algumas barreiras na nossa forma de pensar And the same americana. thing if we work in Ukraine or we work in India or we work in any part of the world. E é da mesma forma se trabalhamos na Ucrânia, na Índia, em qualquer lugar do mundo. We have to listen to what does God say. Nós temos que ouvir o que Deus está falando. And then there might be some things that we say, I really don't want to go there. E talvez seja algo que você diga, eu não quero ir nesse lugar. But we've got to say, are we willing to follow our way? E nós temos que perguntar para nós estamos desejosos de seguir a nossa forma de ser? Are we going to follow God's way? Ou nós vamos seguir o jeito de Deus? Some of you work among people that speak the same language that you do. Alguns de vocês trabalham no meio de pessoas que falam a mesma língua que você And you fala. have other people that don't speak your E language. você tem outras pessoas que não falam a sua língua. They are not off limits to you to reach for the gospel Eles não estão fora dos limites para que você os alcance com o evangelho. because they are all part of God's people. Porque eles são todos parte do povo de Deus. Don't just stay to what you know. Então não fique, então pega aquilo que você sabe. Let God stretch you. Deixa que Deus estique And você. as He stretches you, Conforme ele estica a você, como you'll ele, become a man or woman of many cultures, você vai se tornar um homem e uma mulher de muitas culturas. but of one church, Mais uma igreja, the Church of Jesus a Christ. igreja de Jesus Cristo. Amen. Amém? May we go forth this way Que nós possamos caminhar dessa forma. as we take just a moment to prepare for communion. Conforme nós tomamos um momento para preparar para a comunhão. Just consider, are there any areas in your life Considere se existe alguma área da sua vida that maybe God needs to break some que barriers, talvez Deus tenha que quebrar algumas maybe barreiras, some borders, algumas bordas, alguns muros, to be more effective at sharing the gospel. para que você seja mais efetivo em compartilhar o And evangelho. may He help us through His Spirit Que Deus nos abençoe nos ajude com o seu espírito to do this in a mighty way. para fazermos isso de uma forma poderosa. We just thank you, Lord Jesus. Work in our hearts, even as we wait. Send us, Lord. Let's be people like Isaiah who recognize his own weakness, but he also recognized your greatness. Lord, touch our lives and help us to break down the barriers and the customs in our life so that we would be able to answer your call. We ask this in Jesus Christ's name. Amen.